Tá rodando aqui. Já. Foi. Boa noite a todos e a todas. Estamos aqui a convite da coordenação do curso de licenciatura em História, realizando uma atividade no âmbito do início aí das atividades do semestre letivo, né? No caso, estamos a realizar uma atividade de aula inaugural, não é, do semestre, e contamos aqui com a participação do professor Luciano Santos, que é professor do Instituto Federal, é também diretor do campus IUMAS do IFG, professor que, inclusive, trabalhou no início do processo de estruturação do curso de História, inclusive participou da concepção também do projeto do curso, né? Então, é um grande prazer contarmos aqui com a participação, a presença do professor. O professor Luciano é graduado e mestre em História pela Universidade Federal de Goiás, é doutor em História Social pela USP. O professor tem uma experiência de produção e de reflexão em torno da história da América, teoria e metodologia da história, história social, história e epistemologia das ciências, inclusive com produção, não é, de obras que expressam, artigos que expressam, em grande medida, os vínculos com essas áreas de estudo e reflexão, né? Atualmente tem se dedicado a pesquisas em torno da presença do marxismo na América Latina, a influência de José Carlos Maria Pegg, o socialismo, temas relacionados também à raça e educação, enfim, tem uma grande contribuição intelectual, acadêmica, inclusive com publicação, né, de livros aqui pela própria instituição, né, dentre os vários livros que o professor produziu, publicou, tem o livro A Identidade da América Latina, o projeto intelectual de Leopoldo Zéia, produzido aqui pela editora do Instituto Federal de Goiás. Então, professor, se sinta muito bem recebido, é um prazer, uma honra podermos contar com o senhor ministrando essa aula inaugural. Antes de lhe passar a palavra para o início da exposição e, consequente, debate, né? Primeiramente, vamos passar a palavra aqui para o Arthur Ramos, que é da diretoria do Centro Acadêmico e solicitou um breve tempo para repassar algumas questões. Por favor, Arthur. Bom, boa noite a todos, todas. Para aqueles que não me conhecem, me chamo Arthur, sou o atual presidente aí do CA de História. Queria desejar o bem-vindo ao professor Luciano, acho que essa atividade vai ser muito bacana. Como foi falado aí, só dar alguns informes rapidinhos, essa é uma primeira atividade, embora puxada aí pela coordenação, né, em diálogo também com o CA, o CA tem ainda uma agenda de recepção aos calouros, né, que vai passar na próxima quarta-feira, dia 6, a gente vai ter uma Assembleia Geral do curso, onde a gente vai estar discutindo informes, volta às aulas, né, relembrando aí que o CA conseguiu, dentro da comissão local de preparação do retorno, uma representação. Então, embora a gente ainda não tenha muitas respostas, já vou deixar isso claro para todos, mas a gente vai discutir um pouco sobre o que está sendo feito, né, e apresentar mesmo, publicizar para os estudantes, né, o que a gente está pensando, o que a gente tem feito, né, dentro da comissão, e algumas questões organizativas do CA. E no dia 13, então, sem ser na próxima quarta-feira, na outra, a gente vai realizar uma oficina, né,
de organização dos estudos voltado para calouros, mas que também abarca todo o corpo discente do curso, com foco sobre leituras acadêmicas, né? Então, quando você pegar um texto, o que fazer com esse texto, enfim, que será ministrado aí pelo professor Diego, então, na dia 13, 14h30. Esse é o primeiro informe, então se organizem, participem da assembleia semana que vem. Eu sei que está todo mundo com muita dúvida em relação ao retorno. Vai ser um ótimo momento para esclarecer e enfim. E a segunda questão que eu queria colocar para vocês é um convite que sábado agora, 9 horas, lá na Praça do Trabalhador, vai estar rolando mais um dia nacional de mobilização pelo Fora Bolsonaro. A gente sabe, né, que o atual governo vem atacado incessantemente não só a vida dos brasileiros, né, a gente está vendo os escândalos aí de corrupção dentro, né, do que diz a aquisição da vacina, né, um projeto de genocídio de fato em curso contra a classe trabalhadora no Brasil, mas a gente tem assistido também um intenso ataque à rede federal. Então, se 2019 a gente tinha intensos cortes dos 30%, né, que levou os estudantes às ruas, os grandes tsunamis da educação, 2020 e 2021 nós estamos com os menores orçamentos do MEC, e recentemente o governo federal está com uma proposta de redistribuição aí dos campos, criando 10 reitorias que na prática vai diminuir ainda mais o orçamento que chega dentro da rede federal, e isso tem impacto direto no que diz a assistência estudantil, enfim, a possibilidade de aula no momento que a gente está debatendo retorno presencial, que vai depender aí de compra de equipamentos de segurança, de álcool em gel, enfim, né, até mesmo possíveis reformas estruturais. Então, mais do que nunca é necessário, né, sair das ruas para que a gente consiga, né, acima de tudo, lutar pelo direito à vida, sabe, o direito básico, mas que a gente também seja na defesa da rede federal, né, dos institutos federais de Goiás e do Brasil inteiro. É isso, são esses dois informes para vocês, deixar o restante, né, da agenda da calorada, chamar para manifestação no sábado, e vou deixar aqui no chat o Instagram do CA, onde é a nossa principal forma de comunicação com os alunos, então a gente está publicizando tudo lá. Mas deixar aí uma boa atividade para todos, uma boa noite, e é isso. Obrigado aí pelo tempinho. Obrigado, Arthur. Bem, o tema que o professor Luciano fará a sua intervenção é perspectivas e abordagens teórico-metodológicas no campo de estudo dos intelectuais, e o professor fará uma intervenção de aproximadamente 50 minutos, portanto, isso constituirá no primeiro bloco, e, em seguida, abrimos para questões, problematizações, e onde o professor procurará responder, na medida do possível, das condições de tempo, as questões, as problematizações suscitadas. Não é? Então, já passo professor Luciano, fique à vontade para dar início à sua exposição. Muito obrigado, Valmir. Primeiramente, dizer uma boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui, né? Agradecer o convite dessa participação, dizer que a alegria é muito grande, porque, como o Valmir lembrou, a gente esteve na luta para a criação dessa licenciatura em História. Foi o primeiro curso de Ciências Humanas da rede federal, depois surgiram Geografia, Ciências Humanas, Ciências Sociais e outros, mas a licenciatura em História, lá, a discussão em 2008, depois 2009, né, Valmir? Foi uma briga dentro da instituição, mas nós, no final, conseguimos abrir. Então, para mim, é uma grande satisfação retornar aqui na licenciatura em História. Participei já, em algumas vezes, da Semana de História. Eu e a Fabiana tivemos o prazer de dialogar algumas vezes, de debater, e outros professores. Agradecer também ao Paulo Miguel pela paciência, né? A gente teve que conversar muito em função da agenda da diretoria, não é fácil. Então,
agradeço aí muito a paciência dele de encontrar um horário, uma forma para que a gente pudesse estar dialogando. Também parabenizar, aproveitar aqui um momento para parabenizar a Fabiane por ter se colocado o nome a reitora da instituição. Acho que precisamos avançar cada vez mais nesses lugares de poder, e é importante ter a representação feminina, mas também uma representação feminina compreendida a partir de uma pauta política, né? Isso é muito importante. Também parabenizar o Arthur aí pela iniciativa. Os estudantes têm que se mobilizar, têm que compreender o papel da rede federal e defendê-la, que é um patrimônio e é uma escola de grande importância no processo hegemônico, né, da classe dominante. É uma luta, né, pela hegemonia dentro da instituição, né, de concepções diferentes, formações profissionais e técnica, e os estudantes são importantes nesse processo. Bom, feitas essas palavras iniciais, eu acho que a gente pode, então, partir para a discussão. Acho que a primeira coisa que eu preciso falar, que quando eu falo de intelectualidade latino-americana, eu estou pensando também no Brasil. Acho que é importante pontuar isso. O professor Valmir foi muito generoso de me dar todo esse crédito, mas, na verdade, eu ainda estou aprendendo, estou nesse processo de construção e aprendizagem desse campo de análise da história, que é a história intelectual, e como a gente vai ver hoje, é muito diverso. E então eu pensei essa fala de hoje, né, tentando pensar no público. E quando eu dialogava com o Paulo Miguel, ele me dizia que essa aula é pensada, essa aula inaugural, para um aluno do primeiro período ao oitavo período, que estão em estágios muito diferentes de formação no campo histórico, né? Alguns ainda têm uma concepção de história lá do ensino médio, factual, narrativista, esquemática, e outros já estão concluindo o seu curso, já têm uma visão bem mais elaborada do ofício do historiador. Então, eu fiquei pensando como abordar esse público tão heterogêneo, e me preocupa muito de ser inteligível esse público, porque senão eu acho que essa aula inaugural não tem sentido, se ela não for pensada para esse público. Então, aí, depois de muito pensar, eu imaginei que uma abordagem um pouco mais panorâmica pudesse contribuir para esse processo de formação desse público tão heterogêneo. Então, eu vou dividir minha fala, né, em dois momentos básicos, talvez três, vamos ver a questão do tempo, em que eu vou tentar fazer um panorama das abordagens, né, e das perspectivas no âmbito de estudos históricos da temática dos intelectuais, do pensamento das ideias, e depois eu quero ver se eu consigo dar para os alunos alguns exemplos, né, de estudo de casos que são frutos da minha experiência nesse campo, né? Então eu vou tentar falar um pouquinho da história das ideias na América Latina e dessa intelectualidade envolvida nesse processo, e tentar pontuar aí esse novo estudo que eu estou iniciando, né, que são com os intelectuais marxistas, sobretudo aí com um autor não muito conhecido no Brasil, que é o José Carlos Mariátegui, né? É um autor que eu penso que é de fundamental importância para a história do marxismo na América Latina. Vamos ver se eu consigo ter tempo de falar um pouquinho sobre ele. Então, é fato que eu estou propondo aqui uma análise panorâmica e tentando fechar estudo de casos para ver se a gente consegue contribuir. Então, eu pensei também de fazer blocos e abrir, mas há uma preocupação de repente, abrir nesse momento teórico, metodológico, e haver muitas perguntas profundas, porque são, e não dar espaço depois para o pessoal conhecer um pouquinho do pensamento latino-americano. Então, resolvi fazer um bloco só e depois abrir e aprofundar de acordo com as perguntas e do debate. Então, essa é a perspectiva que eu trago para tentar contribuir para esse momento dos estudantes da licenciatura em História. Bom,
Então, iniciando já esse primeiro ponto, acho que é importante trazer a perspectiva que o campo de estudo, né, histórico dos intelectuais é um campo de convergências e divergências. Ele é um campo que a gente pode tentar caracterizar como de caráter multi, inter, trans e interdisciplinar. O que eu estou querendo chamar com isso? Primeiro, multi, porque são várias disciplinas que focam nesses estudos. Então, você tem aí, desde a história, a filosofia, a sociologia, a teoria literária, né, a biografia, a análise do discurso, enfim, são várias disciplinas nesse campo. Inter, porque há tentativas de diálogo entre essas disciplinas, né? Há perspectivas que buscam produzir um diálogo junto à sociologia, há outras perspectivas que buscam um diálogo com a teoria literária, há outras perspectivas que buscam um diálogo com a filosofia, sobretudo a filosofia da linguagem. Então, acaba sendo também interdisciplinar. E também trans, porque algumas propostas é até difícil você dizer de que disciplina ela acaba sendo perpassando por todas essas disciplinas, então elas têm um caráter transdisciplinar. E intradisciplinar é um conceito não muito comum, mas porque a história intelectual também dialoga com outras perspectivas teórico-metodológicas dentro do campo da história. Ela dialoga com a história social, com a história da cultura, a história transatlântica, ela dialoga com outras concepções de produção dentro da oficina do historiador. Às vezes até com a história oral, dependendo da abordagem que o historiador intelectual resolver fazer, e também ela pode também dialogar com outras disciplinas, dependendo quem é esse intelectual que o historiador está abordando, né? De repente, se ele é um cientista da natureza, ele vai ter que dialogar com a história da ciência para compreender. Se ele é um médico, ele vai ter que dialogar com a história da medicina também para compreender essas formas de ser desse intelectual. Então, o campo de estudo histórico dos intelectuais, ele tem objetos diferentes, abordagens diferentes e perspectivas diferentes. De tal forma, então, que a natureza, a definição, as funções, as práticas e os produtos intelectuais não são vistos dentro da mesma forma. Né? Então, aí você tem uma variedade de concepções de natureza, de definições e funções e dos produtos que os intelectuais produzem. E aí, então, eu vou tentar falar um pouquinho dessas variedades de história intelectual que abastecem esse campo. Eu não vou aprofundar em nenhuma delas, a ideia é panorâmica mesmo, vai depender de como vai se dar o debate depois no aprofundamento. E nessa ideia panorâmica também eu quero deixar claro que eu não vou falar de todas, não quero esgotar aqui, né? Um ou outro vai ficar de fora, não vou falar, por exemplo, da perspectiva do Bourdieu, a questão do campo, né, do campo intelectual, muitas outras questões vão ficar de fora porque o tempo não é possível. Então, o que eu quero é trazer um retrato, uma perspectiva do campo para que esse estudante do primeiro ano ao oitavo conheça esse campo. E aí, no debate, a gente pode aprofundar em uma dessas linhas ou em outros problemas que forem colocados, porque também existem outros problemas, crise do paradigma, giro linguístico, enfim, tantas coisas que eu também não vou abordar nessa apresentação, mas que no debate a gente pode fazer. Bom, falar desse campo não dá para dizer, por exemplo, que é fora a questão das tradições historiográficas e das ligações teóricas dos seus autores, né? Então, a gente vai ver uma forte tradição historiográfica em cada uma das perspectivas. Quando eu estou chamando de tradições historiográficas,
ainda a história ainda tem forte tradição historiográfica nacional, né? Então, isso também vai aparecer como elemento. A gente já compreende que as tradições historiográficas interferem nessas formas de produzir história intelectual. E aí, eu acho que é importante trazer um dos primeiros tentativas de abordagem, né, que é a chamada história das ideias. E aí eu estou chamando de história das ideias aqui, a história tradicional das ideias, né, que tem vários escritos desde o século XVIII até a atualidade, né? A primeira ideia de história das ideias surge lá no século XVIII com o John Jacob Burke, né? Com a História das Doutrinas Filosóficas das Ideias, publicado lá em 1723. É a primeira vez que começa essa perspectiva. Não existia nem a concepção de profissionalização do historiador, de construção do campo historiográfico, e já se falava em história das ideias. E isso ainda perpassa até a atualidade ainda, você vê ainda a produção de história das ideias na atualidade, com essa concepção ainda tradicional, né? De uma história linear, um encadeamento de pensadores e sistemas filosóficos, artísticos, religiosos. Um bom exemplo é o Cordan, né? Que na história da filosofia, dos pré-socráticos até a contemporaneidade. Então, faz um encadeamento de diversos pensadores na história da filosofia. E a primeira característica dela é que é uma história internalista das ideias, centrada em obras e desconsiderando o contexto, né? É como se esses pensadores fossem compreendidos como sujeitos superiores que estão fora de qualquer contexto histórico e são capazes de compreender a universalidade do pensamento. Então, a gente tem vários exemplos ainda hoje dessa perspectiva tradicionalista, em vários campos de produção de conhecimento. Existem histórias, né, das ideias científicas, história das ideias pedagógicas, que tem essa mesma perspectiva, né, de produzir análises internalistas, de não compreender esse produtor da ciência, esse produtor da filosofia, esse produtor da literatura como sendo um sujeito histórico, como um elemento ahistórico, como se ele tivesse condições de superar a história. Bom, mas nós vamos ter reações a esses modelos já no início do século XX, diversas reações. Uma das primeiras, né, a gente vai ter aí com a perspectiva marxista. E aí a gente precisa lembrar do Gramsci, né? O Gramsci vai ser o primeiro a trabalhar a ideia que os intelectuais eles não estão fora de uma base histórico-social, econômica do pensamento, né? O pensamento não é livre disso. Não existe ideias fora de um mundo, de uma formação, de uma totalidade histórica de uma época, né? Esses sujeitos não são autônomos. As ideias não brotam dos cérebros individuais, né? Elaborada por sujeitos desinteressados e neutros. Eles estão ligados a grupos, estão ligados às classes sociais, né? E aí o Gramsci ele vai trazer para a gente duas categorias para entender esses intelectuais, né? O que ele chama de intelectuais tradicionais e intelectuais orgânicos, né? E aí ele vai chamar de intelectuais tradicionais esses que estão atrelados a esses regimes que foram superados, né, e que estão ligados à aristocracia, à pequena burguesia, são médicos, funcionários do Estado, né, e que se acham, inclusive, como independentes de toda a luta política, se acham independentes desse processo. Eles se consideram independentes, esses intelectuais tradicionais, superiores a esse processo. Existem os intelectuais orgânicos, né, que são aqueles formados no interior de uma classe, que corroboram e desenvolvem, né, perspectivas econômico-político-culturais da sua classe.
E esses intelectuais orgânicos, é importante dizer, eles podem ser intelectuais da classe dominante, como também pode ser interesse da classe trabalhadora, esses intelectuais orgânicos. E Gramsci acha que esses intelectuais são fundamentais para a hegemonia de uma classe social. Por isso, a classe social hegemônica se preocupa tanto em formar os seus quadros intelectuais, né? Porque é justamente por esse caminho que eles vão conseguir. Outra perspectiva também, né, o Mannheim também vai trazer essa concepção de discussão dos grupos, que as ideias também não estão descoladas desses grupos. Pela minha perspectiva, não vai dar para eu aprofundar muito, quem sabe a gente pode discutir depois. Então, já vou passar para a próxima perspectiva, que é a história do pensamento político, né, que tem vários autores, né, mas está muito atrelada à chamada Escola de Cambridge, embora muitos dos seus representantes não estejam mais em Cambridge, né, como, por exemplo, Kate Skinner, que já não está mais em Cambridge, né, o Pocock também, Peter Lester e muitos outros, Dan, e outros que trabalham com essa perspectiva da história do pensamento político. Bom, a primeira coisa que eles vão fazer é romper com essa história das ideias tradicionais. Eles são críticos a essa história das ideias tradicionais. A principal questão que eles colocam é o anacronismo cometido por essas histórias tradicionais, né? E por isso, então, eles propõem uma perspectiva de entender as ideias em um contexto. E aí a perspectiva do contextualismo linguístico-político. Só que, diferente de Gramsci, não é necessariamente um contexto de classe, um contexto econômico, um contexto social. É um contexto das linguagens políticas. Porque eles buscam, contra essa concepção, né, de história tradicional das ideias, de história da filosofia, tentar compreender o significado e a intenção de um autor quando ele quis escrever sua obra. Recuperar esses significados perdidos. Porque na hora dessas interpretações da história das ideias tradicionais e de alguns filósofos, começa a perceber, fora de contextualidade, aquilo que um autor queria se referenciar. Né? Eles querem colocar, por exemplo, que não é porque a palavra Estado é a mesma coisa para Platão e Hobbes. Na verdade, nem a concepção de Estado não existe em Platão. Né? Falar em politeia não é a mesma coisa de falar em Estado absolutista. Né? Então, eles tentam resgatar o que o autor queria dizer quando coloca aquela ideia. E, para isso, eles rompem com aquela perspectiva que a gente trabalha só com os grandes pensadores. Eles vão começar a trabalhar, dentro daquele contexto, com quais autores esses pensadores estavam dialogando. Né? E aí eles vão quebrar várias questões. Por exemplo, é muito comum nos livros didáticos, para falar aí com os nossos neófitos, colocar que o Locke é o precursor da Revolução Americana, né? ou a criação dos Estados Unidos. E eles vão demonstrar em vários estudos que, na verdade, não era necessariamente com Locke que havia a circulação das ideias no período do processo de independência, e sim com autores menores. Ou vão questionar, inclusive, a ideia de utilização de Rousseau como um elemento da Revolução Francesa, né? Como o Rousseau foi o precursor da Revolução Francesa. Eles vão dizer que, na verdade, o Rousseau não é precursor da Revolução Francesa, porque a concepção de Rousseau não era necessariamente. Aí eles colocam a gente deve entender as apropriações que foram feitas de Rousseau para justificar a Revolução Francesa, ou a gente vai trabalhar com essa perspectiva que o Rousseau, mesmo não pensar da Revolução Francesa, ele as origens da Revolução Francesa. Então, essas críticas eles vão fazendo e propondo outras interpretações sobre os pensamento político. Né? Então, eles querem descobrir não só com quem ele dialoga, mas contra quem esses pensadores
colocam suas ideias. E não que essas ideias serviram de forma geral para esse processo. Então, para eles, as palavras não têm essência. Não existe uma essência das palavras. As palavras só ganham significado no seu contexto e de acordo com a forma que esses pensadores utilizam essas palavras dentro do seu contexto linguístico, né? Então, para eles, então, é preciso fazer um estudo exaustivo documental para poder compreender esse contexto linguístico. E aí tem várias outras perspectivas que eu não vou também aqui aprofundar mais, acho que já fui até muito. Uma outra perspectiva é a história dos conceitos, né, que é também muito forte na Iberoamérica, né, mas que surge na Alemanha, na tradição alemã, né, e o principal nome dela aí é o Koselleck, né? Koselleck tem uma série de livros publicados, inclusive um dicionário dos conceitos políticos de mais de 7.000 páginas, que não é traduzido para a língua portuguesa. Existem vários projetos, como o projeto ibero-americano dos conceitos, que tentam compreender vários conceitos, esses conceitos transatlânticos, como que esses conceitos vieram da Europa para a América. E a perspectiva do Koselleck, de quem pactua, né, dessa história dos conceitos, é trabalhar com a semântica dos conceitos, mas também numa perspectiva político-social dos conceitos. Não é toda palavra para eles que é um conceito, mas sim as palavras que têm conteúdo expressam uma época, expressam um mundo, né? Como, por exemplo, a palavra Estado, a palavra... o conceito de revolução, o conceito de progresso, de história, cultura, democracia. São conceitos que, para eles, carregam uma carga de representação do mundo, né, de uma época, e que há lutas por processos, e esses conceitos moldam a realidade. Então, compreender o conceito como elemento do acontecimento histórico, mas também constituído pelo acontecimento histórico. Então, não como mero reflexo. E aí, para poder entender como esses conceitos sofrem processos de mudanças, é necessário para Koselleck trabalhar com grandes temporalidades, que aí você vai perceber como esses conceitos foram utilizados. Aí, para alguns, né, podem usar aí a perspectiva do Braudel, longa duração, né? E aí tem vários exemplos aqui no Brasil, um muito forte, né? É um historiador chamado... historiador, não, na verdade, um cientista político, chamado John Ferris Jr., que ele trabalha aqui o conceito de Latin American nos Estados Unidos. E aí ele começa a mostrar como que esse conceito foi utilizado e moldou a forma dos estadunidenses verem a América Latina. E como que esse conceito perpassou por diversas camadas sociais. É um trabalho também longo, exaustivo, né? Não necessariamente ligado a um intelectual, né? Não ligado a visões só de intelectual, ele traz a visões que é feito nos jornais, a visões que é feito nos grupos de estudos, é bem amplo a análise que o John Ferris Jr. faz. Bom, e existem outros N's que não vai dar tempo aqui para eu citar. Existe também a abordagem, né, do Jean-François Serinelli, que é uma perspectiva um pouco mais francesa, e aí trabalha não com história intelectual, mas história dos intelectuais, percebendo esses intelectuais como sujeitos de um processo cultural político, né? E aí é importante discutir esse conceito de intelectual dentro da tradição francesa, porque não é a mesma coisa que em outras tradições. Há uma luta de representação do que seja o intelectual, né? Por exemplo, o intelectual tem algumas perspectivas que entende que o intelectual existiram apesar de ter nomes diferentes,
chamem eles sábios, filósofos, homens de letras, cientistas, literatos, doutos, sempre existiram, né? Esse sujeito intelectual. Já dentro da tradição francesa, né, e o Pierre Lemon e tantos outros vão colocar, há um nascimento dos intelectuais, que para eles dá-se muito com o caso Dreyfus, né, que é aí feito um manifesto em defesa desse capitão de origem judia, assinado por diversos intelectuais. Então, nas concepções deles, o intelectual não é toda e qualquer produção de cultura, né? O intelectual, e aí tem várias outras interpretações, é aquele que se engajam em uma causa, aquele que coloca a sua análise, a sua capacidade de discutir, de argumentar, de projetar o futuro em função de um combate político. Então, não são todos os produtores de cultura que são intelectuais, mas aqueles que usam o seu prestígio, a sua capacidade intelectual em função de uma causa política. Esses são os intelectuais. Bom, feito esse panorama geral, eu não sei como é que está meu tempo, Valmir, você vai me falando aí, tá? Eu vou tentar falar um pouquinho... E da América Latina? Não teve nenhuma concepção? Isso me preocupava. Lá nos idos de final dos anos 90, início dos anos 2000, isso me preocupava, porque já estava começando toda essa discussão aqui no Brasil, e me preocupava saber, e a América Latina? Né? Tem várias outras tradições, a América Latina não tem uma. E aí comecei a estudar sobre isso e descobri diversos intelectuais trabalhando com história das ideias, não com essa perspectiva, só que eles não se casavam com essa perspectiva tradicional, porque eles entendiam os pensadores latino-americanos a partir de uma perspectiva histórica e nacional. Inclusive, na verdade, esses historiadores das ideias na América Latina, e aqui eu vou citar o nome só de alguns, né? O Leopoldo Zéia, o Arturo Ardal, o Arturo Andrés Roig, Carrion e tantos outros, eles compreendiam a história das ideias em uma perspectiva de projeto político-filosófico. Né? Eles colocavam a história das ideias justamente para questionar o imperialismo cultural e o domínio da Europa e dos Estados Unidos sobre do mundo a partir das concepções filosóficas. E eles vão questionar a própria ideia de filosofia sendo unicamente europeia. Mas, para isso, eles precisavam resgatar os pensadores latino-americanos para tentar descobrir qual é a originalidade desse pensamento. Em que medida esse pensamento tem uma autenticidade. E, por isso, então, eles vão colocar a ideia de história das ideias muito relacionado com a ideia de filosofia latino-americana. E vão desenvolver várias metodologias para poder entender esses intelectuais a partir de um lugar, a América Latina, a partir de um contexto histórico, e não uma concepção universal como a história da filosofia defendia. E aí eu fui estudar isso, como se deram isso, né? E o que eu percebi é que eles formaram uma grande rede de intelectuais, enorme rede, inclusive com um projeto político forte de inserir dentro das matrizes dos cursos de filosofia nas universidades latino-americanas a disciplina de história das ideias latino-americanas, no sentido de constituir dentro, nesses estudantes, uma compreensão da originalidade desses pensamentos. Bom, e aqui no Brasil, o grande representante é o João Cruz Costa, no Uruguai, o Arturo Ardal, no México, Zéia, e eles vão formar uma grande rede, a partir de uma viagem que o Leopoldo Zéia faz pela América Latina, isso lá nos anos 1940, né? E aí eu começo para poder entender esse pessoal com o conceito de redes intelectuais. Muito próprio da hoje a gente falar das redes de computadores, rede mundial de computadores, e como as pessoas se conectam, e como que o tempo e espaço diminuiu em função disso, e esquece que, na verdade, os intelectuais e muitas ideias já circulavam muito antes.
Então, em 1940, esses intelectuais, mesmo sem internet, sem nada, eles se comunicavam e conseguiam estabelecer estratégias políticas de ação. Por meio de cartas, por meio de eventos, por meio de congressos, por meio de articulação de revistas. Né? Então, eu não vou aprofundar também, mas o que eu quero que vocês entendam é que certas chaves, certas categorias ajudam a compreender essas redes, como, por exemplo, de geração, como entender a dialética das ideias com a materialidade socioeconômica, porque esses pensadores não estão fora das suas tradições e dos movimentos dos seus próprios países. Por exemplo, o Leopold Zé estava muito atrelado à Revolução Mexicana, aquilo impacta muito ele, atrelado a algumas ideias de partido. A mesma coisa o João Cruz Costa aqui no Brasil. E também eventos internacionais ajudavam eles também a mudar a sua forma de pensar, como, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Há uma crítica generalizada sobre a Europa depois da guerra. Porque que Europa é essa produtora de saber, de conhecimento, que produz uma guerra que provoca atrocidades de ordem justamente contra aquilo que eles sempre acusavam os outros continentes, que era barbárie. A barbárie mais absoluta acontece na Europa, né? Com a guerra, com o nazismo, enfim. E esses intelectuais, então, começam a questionar a partir desse impacto da Primeira Guerra Mundial e busca essa volta assim. Isso vai se espalhar pela literatura, por diversas concepções que não dá para eu entender aqui. Então, o conceito de geração que a gente trabalha não é a ideia de todos terem uma mesma idade numa época, mas sim acontecimentos históricos, sociais, econômicos e políticos que fizeram determinados intelectuais terem os mesmos problemas, as mesmas perspectivas, as mesmas afinidades eletivas, que são afinidades intelectuais, afinidades políticas e assim por diante. E também é importante entender que redes intelectuais elas têm diferenças. Uma coisa é você falar de uma malha, em que há elementos de identificação e de certa semelhança entre esses intelectuais. Outra coisa é você falar de uma teia, em que grupos de intelectuais ou um intelectual domina esse processo. Ele tem a hegemonia nesse processo, mas também eu posso discutir isso um pouco mais depois. Bom, falando então, né, desses intelectuais, por fim, o outro exemplo que eu queria dar era o José Carlos Mariátegui, né? O Mariátegui é anterior a esse movimento. Eu já conheci o Mariátegui ainda dos tempos de faculdade, mas nunca havia me preocupado. E, de repente, eu comecei a olhar para o marxismo latino-americano e o Mariátegui me surge como uma perspectiva bastante interessante, porque lá em 1930 ele está trazendo discussões que ainda são muito atuais, né? Que é a questão da raça, que é a questão do processo educativo, que é a questão muito própria de determinadas realidades da periferia do capitalismo. E aí o Mariátegui, diferente de outros que vão reproduzir o instrumental marxista e trabalhar com categorias engessadas, ele vai produzir uma nova forma de interpretar. Ele vai ver, por exemplo, que o proletário no Peru são os indígenas. Então, quem vai fazer a revolução no Peru não é a fábrica, embora havesse fábricas no Peru, embora tivesse havendo a penetração do capital. Então, ele vai começar a entender como que esse processo, nas suas próprias particularidades, pensar os próprios elementos da sua realidade nacional podem ser elementos propícios para uma revolução. E, junto com isso, ele também faz um projeto de ação política, né? Ele funda partidos, ele participa da organização operária, ele é bem o intelectual desse período. E ele também trabalha um projeto editorial, porque, na mesma perspectiva gramsciana, ele pensa que é importante a formação dessa classe trabalhadora. Então, nesse sentido, além de pensar esse processo de lógica de organização, ainda era importante pensar a formação, tanto dos intelectuais, formando esses intelectuais orgânicos, e aí a revista Malta vai ter uma importância muito grande,
e também na formação educacional. Ele vai ser muito crítico ao modelo liberal, burguês de formação. Ele vai mostrar como existe uma divisão entre escolas dentro do Peru e como é uma escola para a classe trabalhadora e outra escola para a elite governar. Ele vai propor semelhantes processos de uma educação unitária como Gramsci. E o mais interessante, ele não conheceu Gramsci. Ele leu, ele esteve na Europa, ele conheceu muito de perto a realidade italiana, mas ele não foi um leitor profundo de Gramsci. Então, essa pesquisa ainda está começando, é interessante ainda perceber esse itinerário de formação, né, do José Carlos Mariátegui, esse processo onde ele estava inserido, os projetos políticos, projetos intelectuais, mas é aí um campo aberto, né, para os nossos estudantes. E outra importante ampliação, né, de categorias é a noção de intelectual como mediador cultural, né? Que também é uma outra perspectiva que está surgindo que é muito interessante. Por quê? Aqui no Brasil, uma das grandes defendedoras dessa categoria é a Ângela de Castro Gomes, né? Que eu falei lá no início. A Ângela de Castro Gomes, ela vai entender que a ampliação desse conceito de intelectual possibilita a gente pensar em outros sujeitos da produção cultural. E aí ela quer fugir dessa ideia do intelectual como sendo aquele pensador grande e tentar entender como determinados sujeitos, dentro do processo de transmissão do conhecimento, são também intelectuais, né? E aí ela vai colocar que o intelectual, diferente dessa concepção tradicional, foge dessa ideia do homem branco, né? E pode ser também a professora que também atuava como intelectual, o negro que também atuava como intelectual, o indígena que atuava como intelectual, como mediador desse processo junto com os grupos e as classes que eles representavam. E aí, nesse sentido, é muito importante o público. Essa história dos mediadores também está muito associada com a história pública. Então, amplia o conceito de intelectual, começa a investigar também as práticas de ação política e pedagógica no processo de difusão das ideias e defesa de projetos. O professor, nessa concepção, também começa a ser como mediador, mas não todos e qualquer professor, mas naquela perspectiva de um sujeito histórico de ação que pensa as ideias como forma de intervir na sua realidade. E quando fala realidade, não é só a realidade nacional, é a sua realidade de grupo, é a sua realidade de bairro, é a sua realidade de cidade. E aí, então, vai ampliando a própria noção de intelectual, porque aí esses sujeitos que eram esquecidos passam a ter voz e também a participar do panorama da perspectiva de intelectual. Então, a gente vai poder falar, por exemplo, de uma história intelectual da classe trabalhadora, de uma história intelectual das mulheres, de uma história intelectual contra o discurso racista, de uma história intelectual dos processos de educação e várias outras perspectivas, né? E aí a gente tem várias produções no Brasil, muitas produções, como, por exemplo, a organizada, né, que a gente tem aqui no Brasil, pela a escrita da história na escola. Como que determinados professores de história passaram a ser intelectuais quando entenderam a disciplina como algo a mais do que a transmissão de um modelo da classe dominante dentro do processo de organização da estrutura de classe. Como que ele entendeu o seu papel dentro de grupos? Como que também fora desses grupos, outros passavam a ser diretores de jornais, organizadores de exposição, diretores de museus, mulheres que organizavam grupos de discussão sobre a sua realidade. Como é que todos esses sujeitos
e todos os lugares passam a ter seus intelectuais como mediadores e portadores de um processo. Nesse sentido, então, né, eu queria trazer para vocês essa análise panorâmica. Eu não aprofundei em nenhum dos pontos, é mais para vocês verem que como o campo de história intelectual ele é amplo, complexo e passíveis de várias discussões. Então, assim, eu encerro a minha fala. Eu sei que ela foi generalista, propositalmente generalista, justamente como estímulo para o debate. E aí eu ainda coloquei aí para o Miguel e para o Valmir, né, para o Paulo Miguel e para o Valmir, uma sugestão aí para a gente estimular o debate. Mas aí eles veem. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço muito o espaço. Muito obrigado. Bem, professor Luciano, parabéns. Foi uma exposição realmente muito qualificada. Nós vamos abrir aqui agora para as intervenções, mas antes de já passar a palavra para o professor Rafael Borges, em primeiro lugar, eu gostaria de informar aos estudantes, infelizmente, não posso estender o que vou dizer aos professores, mas aos estudantes. O professor Luciano doou 2 livros, com a perspectiva de sortearmos aqui, que sejam sorteados junto aos alunos que estão participando dessa aula inaugural. Infelizmente, a Fabiane Costa vai ficar um pouco chateada, porque não vai poder disputar, mas é a vida, é assim que acontece. Eu tenho o livro, meu bem. Você acha o quê? E o Paulo Miguel, professor, fez um levantamento, né, dos estudantes que participaram aqui, e ele vai encaminhar para Um levantamento, é uma lista, né? É uma lista. O Matheus, que é do CA também, né, eu mandei aqui para o Matheus, enquanto você não fala, mandei a foto aqui. O Matheus vai fazer lá no sorteador, né? A gente botou o nome de todos os alunos, tá? Enquanto a coisa vai andando, tá? Perfeito. Mas antes da gente abrir, só para operacionalizar, Valmir, eu te entrego sábado os livros. Tranquilo. Aí você passa para o pessoal e depois. Tranquilo, aí a gente providencia isso tranquilamente. Bem, primeiramente aqui, eu gostaria de solicitar que todas as questões que serão levantadas, pontuadas, que elas não ultrapassem o limite de 2 minutos, para que a gente, até 2 minutos, para que a gente assegure que todos e todas possam apresentar questões. Professor Rafael, por favor. Obrigado, professor Valmir. Bom, eu quero dar boa noite para todo mundo, especialmente para o professor Luciano. Foi um imenso prazer, né, ouvi-lo. Já falei com o Valmir aqui, estava conversando no WhatsApp sobre altos insights, assim, porque os alunos que já passaram por mim sabem que sua fala muito me interessa e dialoga com uma série de questões que a gente tenta trabalhar em sala de aula. Inclusive, eu fiz um coro forte hoje com os meus alunos de América Colonial para virem ouvi-lo, né? Então, assim, muito obrigado, né? Assim, tenho também teu livro, ainda não consegui ler, porque a gestão não me permitiu, mas realmente, vendo as suas pesquisas, né? Até mesmo os seus temas de doutorado, novidades que você traz de doutoramento, é tudo muito interessante a mim. Eu queria te perguntar, quando você fala dessas redes, né, de intelectuais latino-americanos que se formam a partir da década de 30 no Brasil, a partir dessa ideia, então, de latinidade, da defesa dessa noção de latinidade, como fica, na sua ótica, esse empreendimento enquanto uma tentativa de legitimar-se perante o Ocidente? Entende? Porque me preocupa nesse processo de uma história intelectual da América Latina, o quanto a gente, e o quanto essas pessoas, né, eu falo a gente porque adoro realmente me sentir latino-americano, mas o quanto isso se dá numa tentativa autóctone, autônoma e trilhando as nossas próprias trajetórias, as nossas próprias matrizes de pensamento, a nossa própria mestiçagem, ou quanto essa tentativa segue a via academicista, de emulação mesmo de uma perspectiva ocidental.
né? Então, essa originalidade, ela é buscada, mas ela também é defendida enquanto um projeto de autonomia política, como você colocou, né? Eu acho que isso é uma questão que eu te pergunto. Queria fazer uma outra pergunta sobre o Mariátegui, né? Entendendo a importância do pensador. Eu falava mais sobre ele quando eu trabalhava com Morse, mas os meninos me matavam quando eu queria trabalhar com Richard Morse em América, então eles pediram para tirar. É mais difícil, ainda mais no contexto remoto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atualidade do pensamento do Mariátegui para as ações e para as lutas políticas hoje. Nós estamos passando pelo marco temporal, nós estamos passando por uma série de questões aí que ameaçam diretamente os povos indígenas no Brasil hoje. Então, eu queria que você comentou isso brevemente, mas que você ampliasse um pouquinho mais. E isso, desculpa, não falei em 2 minutos, mas é porque a vontade era de dialogar muito mais. Obrigado. Mais alguém gostaria? Yangle? Posso fazer uma questão? Acho que, primeiro, parabéns aí, Luciano, pela excelente exposição, né? Você traz ideias aí, questões muito instigantes. Essa questão da história intelectual, ela é importante, né, para a gente, inclusive, ler os contextos, né, perceber como é que tais e quais ideias circulam e outras não, né, como algumas ganham adesão e constroem, né, ajudam a construir hegemonias. Pensando muito essa questão da história intelectual num ambiente como nós temos nesse contexto de muito poder das redes sociais, né, dos algoritmos, né? Não sei se você já pensou sobre isso, né? Eu gostaria que você desenvolvesse, né, caso lhe for confortável, né? Essa questão, como é que fica essa questão da história intelectual nesse ambiente, né, que a gente está vivendo, nesse contexto contemporâneo. Perfeito. Nós temos algum aluno, alguma aluna que gostaria de trazer alguma questão? Almir, posso dar um recado aqui para os alunos? Por favor. Os alunos que quiserem certificação dessa atividade, coloquem o nome completo no chat, por favor. Se houver alguém que não é do curso de História, que é aluno do IFG, em outro curso, coloca aí do lado, né? Avisa, ou se for de fora, tá? Quem for da casa, quem for do nosso curso, só botar o nome, ok? Então, temos alguém... Josué. Josué, por favor. Josué, abre o microfone. Opa, vocês me ouvem? Ok. Boa noite a todos e todas. Professor Luciano, prazer ouvi-lo aqui. Na verdade, eu cheguei atrasado. Tive um problema aqui, eu cheguei já com mais de meia hora de atraso da sua fala, mas eu peguei um pouco da sua fala lá sobre o Mariátegui, né? E as histórias intelectuais. E eu estava pensando aqui, a gente está no contexto de comemoração dos 100 anos, né, de um dos maiores pensadores, né, brasileiros, que é o Paulo Freire, também pensadores da educação brasileira, né? E a minha pergunta é muito objetiva, é de saber se esse pensador ele aparece nas tuas pesquisas e como que ele aparece, qual que é o estatuto dele dentro das tuas pesquisas, caso ele apareça, tá ok? Muito obrigado. Professor Luciano, por favor. Aí nós abrimos um outro bloco, ok? Bom, são muito interessantes as questões colocadas, agradeço. E também de naturezas complexas, né? Eu vou tentar, né, responder elas, e se eu não satisfazê-los, por favor, por gentileza, pode ser que precise de mais esclarecimentos para que eu consiga chegar. Esclarecimento do que exatamente. Bom, eu vou começar pelo Rafael, né, um colega aí de área. Rafael,
Dentro desse grupo também há lutas, né? Dentro da história das ideias. O marco temporal é muito grande, né? Eles começam lá no final dos anos 30, início dos anos 40, e o Leopoldo Zéia estava escrevendo até pouco antes de sua morte, 2004, o Arthur Ardal estava escrevendo até antes de sua morte, 2003, o Roig ainda está vivo escrevendo, e numa rede tão grande, Rafael, existia divergências, né? Existia críticas, existia debates, né? O Salazar Bondi mesmo é um crítico muito forte do Zéia e também participa dentro do grupo. Ao analisar em profundidade esses intelectuais, eu tendo a concordar com você. Eles não rompem com essa perspectiva completamente desse pensamento dominante europeu e academicista. Na verdade, eles querem um lugar dentro dessa história universal. Essa é a verdade, né? Eles buscar uma originalidade a partir da filosofia ocidental. Eles não rompem, né, com a filosofia ocidental. É muito diferente do modelo de filosofia africana que busca dialogar com a regionalidade, com os modelos de matriz africana. E também outros dentro da América Latina que buscam também dialogar com as matrizes indígenas. Esses pensadores, não. Esses pensadores, eles buscam dialogar com a intelectualidade já europeizada, né? Eles querem discutir com esses intelectuais para buscar um espaço dentro daquilo que eles criticam. Então, a grande questão deles vocês nos chamam de bárbaros, mas nós não somos bárbaros. Nós somos capazes de filosofar como vocês. Só que nós queremos filosofar a partir de uma suposta realidade nossa, mas essa realidade deles já é atravessada de uma perspectiva europeizada, né? Então, o projeto deles não está completamente rompendo de um projeto hegemônico de pensamento ocidental. Mas dentro do grupo havia muitas perspectivas de voltar, não a esses pensadores, mas voltar lá ainda com a discussão das matrizes indígenas. Mas esses processos foram vencidos dentro do grupo. Foram vencidos. É uma parte interessante ainda se debruçar, né? Embora no meu doutorado eu tenha investigado a rede, mas só para você ter uma ideia, Rafael, na rede havia mais de 150 intelectuais. E quem governava a rede era esse grupo menor, em que o Zéia era. Por isso que eu falei do conceito de rede enquanto teia e de rede enquanto rizoma, enquanto uma ideia de malha, né? Onde não tem um ponto central, né? E o deles eu chego na conclusão do meu doutorado, que é, na verdade, uma teia. Tá? Eu não sei se eu consegui, né, chegar onde você queria, mas é essa a perspectiva. Bom, Yang, com relação às redes hoje, né, e os intelectuais, né? Bom, hoje, mais do que nunca, esses discursos, essa construção, né, dos discursos como a forma de legitimar certos projetos, sobretudo da direita reacionária, é muito forte, né? É tão forte que tem pessoas que são tão contaminadas que a própria realidade parece que não são capazes de vencer. Eles degladeiam contra a própria realidade. E aí, nesse sentido, para mim, a função do intelectual, mais do que nunca, é importante. Mais do que nunca, o intelectual é importante, sobretudo na perspectiva de uma história pública. A gente tem que aprender a falar para além da academia. Os historiadores precisam vencer isso. Eles precisam ser capazes de discutir para além da academia. Nós fazemos discursos muito herméticos, que são incapazes de compreensão do público. Às vezes as pessoas criticam, né, um professor de história que vai para o youtuber como se ele estivesse querendo virar youtuber, né?
o John Manuel, né, um garotão aí que eu acho um cara bacana aí dessa nova juventude marxista, não sei se o Valmir sabe, é um cara que conversa com a galera na forma e traz um debate de alto nível do marxismo. Então, nós estamos precisando fazer isso. Nós estamos precisando ocupar esses espaços. Porque se a gente ficar falando para nós mesmos, dentro da academia, meus amigos, convertendo convertidos, né, nós não vamos sair disso. Então, eu penso que esse intelectual, mas aí é nessa perspectiva que eu defendo, intelectual que está claro com um projeto. E não estou falando um projeto de classe, porque de repente alguém fala assim, não, eu não concordo com a ideia de classe e tal, mas tem N projetos de esquerda. Eu acho que é fundamental a gente pensar isso. E mais do que nunca a gente tem que entender que a gente precisa estar nessas novas formas de comunicação, que não existiam na época desses intelectuais, mas que eles pensaram. Ora, e aí retomando o Mariátegui, né? O Mariátegui foi um cara que trabalhou muito com a produção, não só para os intelectuais, mas também para os grupos. Ele percebia claramente aí que havia uma diferença entre, né, os indígenas da costa e os indígenas da serra. Ele sabia que eles eram diferentes. E ele sabia que só seria possível um processo de avanço de ideias se ele conseguisse juntar esses grupos. Então, ele precisava formar mediadores e precisava dialogar de acordo com os tempos. Por isso que ele propõe um socialismo indo-americano dialogando com as tradições, né? Inclusive, né, alguns aí não vão gostar dele, né, porque ele vai falar de umas concepções aí baseadas na ideia de religiosidade. Alguns vão criticar o Mariátegui como sendo um heterodoxo e tal, mas ele sabia que era a forma de ele chegar nesse povo, para depois chamar para o discurso de classe, para depois entender a politização desse grupo. Ele sabia que ele precisava alcançar. E aí também, para mim, os camaradas também têm que entender isso. Hoje, discutir raça no Brasil, o marxismo tem que discutir raça. Se o marxismo não discutir raça, a população negra não vai entender que ela faz parte também de uma classe dominada. Se a gente ficar com esse discurso ainda, né, enraizado, estreito, nós não vamos avançar. Então, a gente precisa ampliar a discussão. E aí, nesse sentido, Mariátegui é muito atual. Muito atual. Porque ele chama questões que são muito atuais, né? E aí, o marco temporal, esse é o momento, né? Será que é tão difícil, né, fazer essa discussão? E aí eu não vou entrar aqui, mas tem o eco-marxismo, tem várias perspectivas aí de tentar dialogar. Bom, e aí eu vou aqui para o meu amigo Josué, né? Josué, eu vou ser muito sincero. Eu leio o Paulo Freire no sentido da minha formação, mas eu nunca analisei o Paulo Freire dentro de uma perspectiva de história intelectual. Eu sei que existem, né, perspectivas nesse sentido, mas, como eu disse, tem uma milhade de perspectivas de analisar e eu acho que é possível sim, mas eu especificamente não analisei. O Paulo Freire entra dentro da minha perspectiva enquanto intelectual, mas não enquanto historiador que analisa ele como intelectual. Isso eu não fiz. O Paulo Freire não se tornou um objeto, para mim, de história intelectual ainda, né? Eu estou com a luta aqui em Umas para formar um grupo de pesquisadores para poder propor uma análise dos intelectuais marxistas brasileiros, e o nosso amigo Paulo Freire está nesse mote aí, tá? Não sei se eu te respondi, camarada, mas, assim, na maior da sinceridade, não foi meu objeto. Tá ótimo, Luciano. Faz parte da minha formação enquanto intelectual. Perfeito. Nós temos a professora Fabiane e a professora Maria Abadia. E renovamos aqui os alunos para que possam participar e tudo mais. E, Luciano, antes de passar para a professora Fabiana, adorei essa sua intervenção, porque você me trouxe mais elementos
para que eu pressione o Youngler a produzir mais para os nossos veículos. Okay? Muito obrigado, estamos juntos. Fabiane. Você vê que o Valmir se utiliza de qualquer momento para colocar a gente para trabalhar, né, Luciano? Bom, eu particularmente me interesso bastante pelo tema, né, de história intelectual, até porque no meu mestrado eu trabalhei com história intelectual, pensando a partir do Bourdieu a intersecção entre o campo político e o campo intelectual, observando e analisando exatamente, né, de que modo os intelectuais atuam enquanto sujeitos políticos, né, exato, né, dentro dessa perspectiva. E aí, assim, eu fiquei um pouco desejosa de ouvir que você falasse um pouco sobre esse lugar, né, do Bourdieu e o campo intelectual na perspectiva de uma abordagem possível, né, para a constituição da análise da intelectualidade latino-americana. Eu, particularmente, gostei bastante do recorte que você propôs, porque, pensando exatamente no sujeito para o qual esse debate está direcionado, né, você propõe possibilidades analíticas dentro de uma perspectiva de história intelectual. Então, pensando, então, dentro do recorte que você fez e o abandono que você fez lá no início do Bourdieu, se possível, eu gostaria que você falasse um pouco de como que você compreende essa perspectiva, né, de abordagem teórica metodológica para se pensar, então, essa intelectualidade latino-americana, né, e as possibilidades que você enxerga, né, ou mesmo a demarcação de estudos que se propuseram a isso, né? Então, assim, se você puder falar um pouquinho sobre isso, me agradaria muito, porque eu garrei no Bourdieu desde o mestrado e seguindo, embora no doutorado eu tenha ido para a historiografia, eu pensei o campo historiográfico na relação com o Bourdieu, porque, para mim, em termos de debate sociológico, é muito interessante a perspectiva de campo e lógico, né, trazendo para dentro das dimensões que me interessava para pensar a própria produção e o lugar de produção do Boris Fausto dentro do campo, né, historiográfico. Então, assim, eu sou garrada no campo e volta e meia eu me utilizo dos conceitos do Bourdieu até de maneira pecaminosa, né? Porque eu fico falando assim de falas que não caberia muito o termo, mas particularmente eu gosto muito. Então, se você puder falar um pouquinho, eu agradeceria. Eu acho que até para que os nossos alunos compreendam isso, muitos deles veem Bourdieu na sociologia da educação, mas não necessariamente em outros espaços de debate das disciplinas históricas. Professora Badia. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela fala tão generosa e esclarecedora, professor, que foi bem pontual e mostrou, ao mesmo tempo, quanto esse campo é muito rico, né, e repleto aí de questões históricas, né, questões de ordem conceitual também, né. Eu flertei também com algumas dessas reflexões. No mestrado eu trabalhei com Sartre, né, então essa discussão, né, do intelectual, né, no doutorado fui para um outro caminho, mas também essa discussão sobre o intelectual permeou, né, os meus trabalhos, né. E assim, a minha questão é mais assim, para além, né, dessa questão desse campo, né, da própria história cultural, da própria história intelectual, desculpa, é a questão do próprio conceito de intelectual, né? Claro que ele é histórico, ele implica referências que são aí, né, de repertórios culturais, né, enfim, uma variedade de questões, né? Prevalece, né, assim, algumas definições em alguns conceitos, em alguns campos. O que eu estou dizendo, né? Por exemplo, quando pensamos no Brasil dos anos 60, né, parte da camada média intelectualizada, né? Uma das referências é a noção de engajamento do Sartre, né? Está lá em Defesa dos Intelectuais,
mas que, em grande medida, né, se apropriam também do que está lá no que é literatura, que define o que é um escritor engajado, o que é um autor engajado, né? Então, algumas dessas definições permeou aí o campo, né, de embate de parte desse campo da oposição. E aí temos outras também, né? O próprio Said, né, nas representações sobre o intelectual, no contexto norte-americano tem o Russell Jacob, né, no Fim da Utopia, Os Últimos Intelectuais, né, então tem ali uma gama de autores, né, que não são latino-americanos, claro, né, mas no ambiente europeu ou norte-americano, que vão procurar aí definir, né, o que seria esse intelectual, em termos de conceito mesmo, como que se entende o intelectual, né? Aí a minha pergunta é mais assim, de ordem teórica e metodológica também, né? Nas suas pesquisas sobre a América Latina, né, é possível pensar do campo conceitual desse próprio espaço, né, e aí trazer referências que permite pensar determinados processos históricos à luz desses conceitos, ou, né, esse diálogo, né, com o campo das definições de outras referências, né, foi possível, né? Então, não sei se ficou claro, né, mas é um pouco isso, né, porque essa definição de intelectual, ela se faz em determinados conceitos, em determinados contextos, mas também ela se faz em determinadas reflexões históricas e historiográficas. Pega, por exemplo, os trabalhos da Beatriz Cuchinir, que ela vai chamar os jornalistas que colaboraram com o regime de tecnocratas ou intelectocratas, né? Então, quer dizer, a parte de um conceito também tem essa dimensão histórica e como nós, historiadores e historiadoras, procuramos contemplá-lo, né? É um pouco isso. Não sei se, desculpa se eu ultrapassei o tempo e se fui confusa. Mais algum estudante, algum estudante? Embora eu esteja adorando conversar com meus colegas, a ideia que é dialogar com vocês, estudantes. Queria ouvi-los. Acho que vocês têm que deixar um pouquinho de ser tímido, né? Não precisa se preocupar se a minha pergunta é bacana ou não. Enfim, é para vocês isso aqui. Então, temos um ou uma. Não? Ok, eu passo então a palavra ao professor e posteriormente, no retorno, nós encaminharemos a questão do sorteio. Pode ser assim, professor Paulo Miguel? Beleza. Então, professor, pode começar a refletir aí acerca das questões levantadas aí pela Fabiane e pela Badia, por favor. Bom, acho que eu vou deixar a Fabiane sem resposta. O que você acha? Completa, apoio total. Valmir, eu vou sentar a mão em você, cara. Brincadeira, Fabiane. Bom, eu acho que eu vou inverter um pouco, vou falar um pouco mais que a professora Maria Badia traz para a gente, né? Porque eu acho que é de extrema importância essa questão que ela traz. Embora que eu tenha defendido, né, uma forma de analisar os intelectuais, isso ficou, né, explícito para alguns, implícito para outros, né? Eu tentei fazer esse panorama para dizer existem outras formas, né? E aí, nesse sentido, professora Maria Badia, eu acho que a história dos conceitos é um caminho. A história dos conceitos ela pode mostrar, inclusive, como o próprio conceito de intelectual ele é passível de compreender dentro não só da temporalidade, mas da espacialidade. E aí o projeto do Iberconceito, do Jasmin, do Feres Júnior, né, dessas redes transatlânticas, podem mostrar isso.
o Beired, né, na Unesp. Tem um professor que está me fugindo o nome dele aqui na Universidade da UNAM, no México, que ele vai mostrar que o conceito de intelectual na América Latina não é esse mesmo conceito francês, e que isso é produto da historiografia de matriz francesa, tentando compreender o intelectual a partir de uma outra matriz fora, e aí ele vai discutir o conceito de intelectual no México, no Chile, e ele vai mostrar como que esse intelectual é outra coisa, e como que essas pessoas elas se manifestam como intelectual, elas usam os termos intelectuais. Então, nesse sentido, ele defende de entender o conceito de intelectual nos seus próprios termos, entender o conceito de intelectual para aquela intelectualidade, como eles se identificam como intelectual e o que eles defendem como é intelectual. E que, para mim, é um campo válido. Embora eu deixe bem claro que não é o meu campo de estudo. Né? Eu dialogo com a história dos conceitos, mas não é o meu campo de estudo. Eu conheço esse trabalho, eu estive no México. Foi muito gratificante fazer a pesquisa da história das ideias, porque eu viajei por vários países da América Latina para conseguir coletar essa documentação. Então, tive o prazer de conhecer diversos colegas de outras universidades e a forma como... Oh, meu Deus! Gente, trabalho remoto é assim, tá bom? Papai, deixa o papai falar aqui. Vai brincar. Meninos, dá licença, por gentileza. Bom, pessoal, acho que isso acontece com todo mundo no ensino remoto. De alguma forma, a gente é atravessado por diversas coisas, e, na verdade, é nós que estamos invadindo o espaço deles. Né? Acho que ainda vai haver muita análise sociológica do ensino remoto, como que a invasão do privado se deu. Mas, enfim. Bom, pessoal, aí, nesse sentido, professora, eu penso que a senhora está correta, né? De pensar que é possível a gente pensar o termo intelectualidade na sua época. O que é pensar o termo intelectual nos anos 40? Né? E aí, sem trazer uma categoria de fora, mas construir essa categoria a partir do diálogo com a historicidade, né? É bem interessante. Né? Então, tem dois caminhos. Trabalhar com a história dos conceitos, no sentido de construir e mapear essas várias formas de perceber o intelectual nas temporalidades e espacialidades da América Latina, e a gente vai descobrir, e já tem pesquisa sobre isso, mostrando que é diferente da Europa, como também a gente pode usar esse elemento para pensar em abordar um intelectual numa época, mas a partir dos seus próprios termos. Né? Então, penso que é um caminho válido, sim. Não sei se eu esclareci, não sei se eu cheguei nos pontos aí que a senhora queria que eu comentasse. Bom, Fabiane, vamos lá, Fabiane. Primeira coisa, eu não sou um leitor de Bourdieu. O Bourdieu, ele não fez parte... Filho, o papai está explicando depois. Dá licença, deixa o papai. Só rapidinho, depois o papai vai brincar com você. Vai lá. Gente, é porque eu fiquei o dia inteiro sem conversar com eles. Né? Então, assim, eu também entendo eles. Né? Eles também não compreendem. Pô, meu pai está de manhã, de tarde, de noite, como é que é, meu pai? Enfim, queria que vocês entendessem e peço desculpas aí também. Bom, mas também acho que é uma análise muito válida, Fabiane, né? Porque ela dá conta de explicar certas questões que outras abordagens não conseguem. Né? O campo intelectual ajuda a gente a entender muitas coisas, embora eu não dialoguei diretamente com o Bourdieu, mas eu acabei de dizer aqui, quando eu falo, por exemplo, que dentro da história das ideias havia disputas, havia questão de prestígio, havia outros elementos. Eu estou dialogando com o Bourdieu, embora o Bourdieu não entrou como a minha principal referência. Né? Eu conheço vários trabalhos na América Latina, né? A Beatriz Sarlo, na Argentina, o Carlos Altamirano, né? O Carlos Altamirano também ele dialoga, inclusive, com as elites intelectuais, né? Ele mostra como que se dá esse campo de formação e como a construção disso. Mas, enfim, eu admito que não é meu campo, por isso que logo de cara eu descartei, porque não é a discussão que eu faço.
acho válida, mas não é. Embora eu penso que para a análise desse universo, das relações microcósmicas dos intelectuais, é de extrema relevância. E esses microscópios ajudam a gente a entender como que determinadas concepções são vencedoras e não dentro desse microscópio, né? De tradições, tanto dentro da nossa historiografia, né? Quanto também dentro da ciência política, dentro da ciência da natureza, dentro de outras perspectivas. Ok? Mas será que a gente não vai ter nenhuma pergunta mesmo dos estudantes, Valmir? Será que nós vamos fechar isso aqui sem um estudante? Vamos lá. Salvou. Acaba de aparecer um estudante, vai salvar toda a lavoura, né? Matheus, por favor. Está me escutando? Estamos sim. Mais uma pergunta. O senhor acha que o contextualismo linguístico da América Latina atrapalha a formar o intelectual na América Latina? Que, por exemplo, há sempre crises políticas, falta de investimento na educação. Isso, de certa forma, não atrapalha formar esse intelectual? Ok, Matheus. Matheus Alves. Opa, boa noite, professor. Tudo bem? Então, eu gostaria de saber como que o Hugo Chávez ele se apropriou desses debates, desses discursos indigenista, marxista, se é que ele se apropriou, né? E se ele pode ser considerado um intelectual. Essa é a primeira pergunta. A segunda é mais nesse rumo político também, trazendo os grandes líderes que a gente tem hoje, como o Evo Morales, né? Se ele também traz esse discurso, como o partido rumo ao socialismo, né? Lá, se ele utiliza desse debate, como que é que ele se apropria nesse sentido. Obrigado. Eu penso que, até na linha do encaminhamento que o professor Paulo Miguel fez, eu penso que nós poderíamos fazer agora um bloco, né? Um bloco final, e eu perguntaria se temos mais alguns alunos, mais alguns professores, algumas professoras que queiram apresentar também algumas questões aqui para o professor Luciano, porque aí o professor faz a intervenção no seu último bloco. Não temos? Perfeito, professor. Então, eu já lhe peço para que, ao tratar das questões, já nos apresente as suas palavras e considerações finais. Obrigado. Obrigado, Valmir. Obrigado aos estudantes pelas perguntas, né? Vou tentar respondê-los. Eu não sei se eu compreendi muito bem. O Matheus, eu não sei se é o Souza, o primeiro que perguntou é qual, por gentileza? Só para que eu faça justeza do seu nome. Souza. Hã? O Matheus Souza, isso. Souza. Aluno do primeiro período. Chegou agora. Parabéns, Matheus. Mas aí eu acho que é só para poder ajudar aí no que eu acho que você está querendo saber. O contextualismo linguístico é outra coisa. Eu acho que você quer saber se dentro dessa concepção, né, de projeto de país, de projeto político, como se dá a formação do intelectual, porque é muito claro o projeto do governo, né? Então, é mais ou menos como a falta desses investimentos, a falta dessa preocupação pode interferir na formação dos intelectuais. É mais ou menos isso, né? Sim, é isso. Ok. Então, tá, então. Nesse sentido, Matheus, vocês têm razão, né?
Isso é preocupante no sentido de formação, mas isso faz parte de um projeto, né? A gente tem que entender que a formação do intelectual é um processo de disputa, porque o intelectual é que constrói a hegemonia da concepção de mundo de uma época. Então, a forma que você forma os intelectuais vai garantir a manutenção de um projeto. Então, não quer dizer que não está se formando intelectuais. Está se formando intelectuais. Mas que tipo de intelectuais está se formando? Né? É um projeto de disputa. E o Instituto Federal, né, a rede federal, ela está nessa mira. O Sistema S faz parte desse processo de formação. Não estamos deixando de formar técnicos, né, para o Brasil, mas para um projeto de Brasil. Não é que não há dinheiro, Matheus, há dinheiro. Só para você ter uma ideia, né, para o projeto do novo ensino médio, para a nova BNCC, foram 7 bilhões. 7 bilhões. Então, há um investimento, quando coloca livros sobre empreendedorismo, círculo de vida, um monte de coisa que muitos professores estão engolindo, inclusive dentro do nosso instituto, em diversos campos, me preocupa muito, faz parte de um projeto. Então, não é que não tenha dinheiro, não é que não tenha investido, mas qual é o modelo que está sendo investido. Essa que é a questão. Então, existe muito dinheiro, sim, né? Muito dinheiro empregado numa fundação Lemon, numa fundação Itaú, Bradesco. E aí, quando você vai ver, essas editoras estão atreladas a esses grandes conglomerados, existe interferência neles na forma que vai se dar o currículo, existe um monte de interferência, Matheus, que aí é o processo de luta pela formação e manutenção desse modelo. Então, o debate sobre o intelectual, a formação do intelectual é muito atual. É muito atual. Bom, agora, não tem jeito? Como é que é isso? Então, nós estamos fadados ao desespero, à ilusão, à concepção que... Não. Existem outras formas de formar os intelectuais. E aqui está a prova disso. Esse debate que nós estamos trazendo é a parte desse processo de formação. Agora precisa ampliar. E não é só na escola, existem outras formas, né, de formação desses intelectuais. Quando a gente coloca, por exemplo, que dentro da discussão quilombola, a preocupação de trazer as matrizes é a formação dos intelectuais. Que dentro do movimento indígena, eles fazem a discussão das suas tradições, a discussão dos seus modos de lidar com a natureza, dos seus modos de interpretar o mundo, é a formação do intelectual. Então, precisa alargar essas concepções, porque senão a gente cai na ideia que não tem jeito, imobilizante. E isso é muito ruim, né? Inclusive, dentro desses próprios espaços, existe muito a ideia de lutas, né? E aí eu chamei aqui vocês, inclusive, que é a nova geração, porque eu Valmir, aí já estamos caminhando para uma nova perspectiva, né, Valmir? Vamos dizer assim. Acho que o Valmir... Acho que a gente não vai... Fale só em seu nome. Eu estou muito bem, eu fiz 27 anos agora, estou no meu apogeu. Tá certo, tá certo. Então, existem, talvez, outras perspectivas dentro desse processo de luta, Matheus, que vocês é que vão entender muito mais que nós, nessa geração que vocês estão vivendo. E aí a ideia de geração é muito importante. Então, a resposta não sei se eu fui claro para você, existe sim um projeto de formação intelectual em disputa. E nós temos que estar nessa disputa. Bom, e a questão do Hugo Chávez, do Evo e tantos outros? Apropriações sempre vão haver, Matheus. Essas apropriações existem em função de determinados projetos políticos. Agora que a gente tem que entender qual é o sentido dessas apropriações. E também entender em que medida que esses projetos... Porque, às vezes, a gente
tende a acreditar que existe o projeto ideal, tende a acreditar que o projeto único é esse. Né? Por exemplo, o Allende, ele foi muito criticado na sua época de não ser radical, de não implantar logo o socialismo, e ele tentava outras formas. Se você faz esse estudo, existia uma grande quantidade de intelectualidade ao redor, inclusive o intelectual brasileiro, né? O Darcy Ribeiro estava lá também. Né? E aí havia várias perspectivas, né? E também, naquela época, apropriações. Mas aí, por uma concepção de entender um projeto, a gente deu do que deu no Chile. E a mesma coisa, às vezes, do Evo, às vezes do Hugo, há tentativas de idealização, endeusamentos, e há tentativas de demonizações. Então, dentro desse processo, como é que a gente pode entender, de fato, os projetos e possibilidades que eles estão querendo colocar? E aí as apropriações que eles fazem, né? Eu acho que essa é a questão. Eu não estudei também o Hugo, o Evo. Eu estou colocando aqui elementos que você coloca que é interessante estudar. Eu acho que tem documentação farta para poder entender esses projetos de disputa, para entender esses projetos, e não partir de uma perspectiva essencialista e dizer nada presta, ou então são deuses. Eu não sei se eu também consegui te responder, até pelo adiantado da hora aqui. O Paulo me colocou o teto até 8 horas, eu acho que eu já furei o teto aqui, Paulo, mas a conversa está boa. Eu acho o teto era para você, por causa da tua agenda, teus filhos aí. Para a gente, aí... Bom, então, eu aproveito aqui o momento, já que a gente está fechando, para agradecer mais uma vez esse convite, dizer que foi um prazer dialogar com vocês, ver colegas aí, que a gente não se vê pessoalmente há muito tempo, né? E convidar vocês, estudantes, para compreender esse universo da história intelectual, que é muito diverso, que tem várias questões, e também se colocarem nesse projeto enquanto intelectuais. Enquanto intelectuais de ação, deixar muito claro aqui. Tá? Entender que nós somos parte desse processo sociohistórico, econômico, e que nós somos agentes da história, sim. E aí não estou dizendo aqui, talvez os alunos do primeiro ano ainda não compreendem, pode ser que às vezes estão achando que o indivíduo vai mudar, né? Que o Luciano vai mudar o mundo, que o Valmir vai mudar o mundo. Não é isso, galera. Vocês vão entender um pouco isso melhor, tá? Seja numa perspectiva marxista, seja em outras perspectivas, vocês vão entender melhor. Que história é social, que história é grupo, que história... Embora tenha um indivíduo, o indivíduo tem seu lugar, mas o indivíduo... A não ser na filosofia, né? Na história universal do pensamento, que tem indivíduos que conseguem mudar o mundo. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E fico aí à disposição dos estudantes, fico à disposição dos meus colegas, para outro momento de debate, talvez a gente aprofundar um pouco mais aí. E aí? Luciano, queria te agradecer muito, por vários motivos. Primeiro, porque o contato... Primeiro, porque o contato foi bem em cima, né? Então, assim, eu te agradeço muito. Também porque sei, né, vi a tua agenda e vi o trampo que é aí, né? Você está aí, e até com vergonha de pedir para você vir, porque realmente o Cabra trabalha em 3 turnos, né? Então, a gente agradece demais, né? Uma fala muito qualificada, né? A gente fica feliz em trazer os colegas da rede, né? Às vezes a gente traz muita gente de fora e não traz nossos próprios colegas, que têm contribuições
grandes e tal. A gente está começando a discutir a semana de história do ano que vem, então será um prazer se você participar com a gente, né? A gente tem aí várias ideias, junto com a nova GPX, do Campus Goiânia, e tomara que presencial, né? Vamos ver como é que vai ser ano que vem, tá? Mas te agradeço demais. Eu tinha pedido para o Valmir fazer a mediação, inclusive por um respeito, né? Porque o Valmir é um professor que tem, sem trocadilho, falando sério, né? Tem muita rodagem e tem uma bagagem intelectual, principalmente no que se refere a esse tema, muito maior que a minha, então eu achei que seria a melhor pessoa para fazer essa mediação. E acho que é isso. Valmir, você quer colocar alguma coisa? E faz o sorteio, Valmir. O Matheus faz aí contigo. Não, eu acho que realmente, eu acho que aqui a coordenação, não é? Gostou que eu te elogiei? Oi? Gostou do elogio? Gostei, muito obrigado. Mas a coordenação, ela realmente, essa intervenção foi realmente muito importante e ela está muito situada, né? Quer dizer, nós temos uma preocupação, né, de formar um professor pesquisador, mas um professor vinculado à defesa da escola pública, da educação integrada, mas é um professor também vinculado às camadas populares, à classe trabalhadora, em toda a sua diversidade e multiplicidade, né? Então, essa intervenção, eu acho que ela foi realmente brilhante, ela foi muito enriquecedora, e ela dá já o sentido do que é o tipo de engajamento, o tipo de perspectiva de formação, de construção de curso, de disputa social, política e cultural que estamos também aqui coletivamente a movimentar, né? Então, é realmente brilhante e só temos a agradecer e confiantes, não é? Com o fato de termos podido gravar e, claro, nós teremos aqui a possibilidade de que essa excelente exposição e debate, ela vai compor um acervo e ela vai poder estar presente, vai poder ser visitada e revisitada aí ao longo das nossas trajetórias, dos nossos trabalhos, né? Então, isso foi algo realmente muito importante. A gravação e a constituição, né? Parte da constituição desse acervo que estamos a construir, né? E, então, Paulo, a questão do sorteio, como fazer? Eu vou fechar a gravação, tá? Que aí não precisa. E aí você pode ir conduzindo aí, o Matheus está aí. Deixa